Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja cobrindo você, ok? Esse é o nosso desejo. 4 coisas que toda mulher gostaria de ouvir de um homem, tá? A gente recebe muitas reclamações dos maridos, não é? Ah, minha esposa não é o que eu gostaria que ela fosse. A minha esposa deixou de ser o que ela era. Como eu gostaria que a minha esposa fosse diferente. São muitas as reclamações dos maridos, não é? Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Né? E eu já vou começar bem forte já, tá? Cada mulher é o resultado do marido que ela tem. Como assim, Josué? Me ajuda aí. Presta atenção. Cada mulher é o resultado do marido que ela tem. A minha esposa é o resultado do que eu sou para ela. Preste atenção. A minha esposa é o resultado do que eu sou para ela. Abra sua Bíblia antes de eu ler aqui 1 Coríntios, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 16. Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 16. Abra aí a sua Bíblia. Em Cantares de Salomão, capítulo 5, verso de número 16, que diz assim, ó, 5 e 16. Cantares de Salomão é um dos 2 livros na Bíblia que não tem a palavra Deus, ok? Esther e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, não tem a palavra Deus. Mas também é o único livro que o tema central é o amor. Tá? O tema central deste livro é o amor. Muitas pessoas usam este livro para falar da relação de Cristo e a igreja. Tá tudo certo usar como ilustração, como figura, né? Tudo certo. Porém, esse livro, ele foi escrito, tá? Para que a gente lesse na perspectiva de homem casado com uma mulher, não é? Marido e mulher. Preste atenção, é um livro que fala do amor conjugal. É um livro que fala do amor entre um homem e uma mulher. E se você quer aprender como se relacionar com o seu cônjuge, você deve estudar o livro de Cantares. O livro de Cantares é uma poesia oriental. São 5 livros poéticos da Bíblia: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. 5 livros poéticos. Esse livro, ele não traz uma mensagem explícita. Ele não traz assim, uma mensagem direta. Para você entender o livro de Cantares, você precisa prestar atenção nas lições que estão nas entrelinhas do texto. É uma poesia. E como poesia, a poesia ela não é direta, não é? Você entende a mensagem da poesia prestando atenção nas entrelinhas de cada frase, de cada verso. Então é assim que você deve ler o livro de Cantares de Salomão. E esse livro ele é tão sensual que muitos judeus acham, não é, que ele não é inspirado. Mas só que os pais da igreja sempre tiveram o livro de Cantares como inspirado. Eis a razão porque está no cânon sagrado. Se não fosse inspirado, não estava no cânon sagrado. Então, Cantares, no capítulo 5, verso de número 16, agora é ela falando sobre ele. E ela diz assim: o seu falar é muitíssimo doce. Escute isso. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Eu acho isso maravilhoso. É o testemunho de uma mulher a respeito do seu companheiro. É o testemunho de uma esposa a respeito do seu marido. É o testemunho de uma noiva a respeito do seu noivo. Olha só, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado
e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Se você tem uma pergunta para fazer, aproveita para fazer agora, porque o Pedro vai estar anotando para mim todas as perguntas. Então, se você tem uma pergunta para fazer, aproveita para ir fazendo a sua pergunta e no final eu vou estar respondendo, ok? Preste atenção no que esta mulher fala do companheiro dela, tá? Primeiro, o seu falar é muitíssimo doce. Primeiro, o seu falar é muitíssimo doce. Segundo, ele é totalmente desejável. Totalmente desejável. Terceiro, ele é meu amigo. Falar doce, totalmente desejável, ele é meu amigo. Não seria isto que toda mulher gostaria de ter ou de poder falar sobre o marido? Ô irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você, maridão. Se a tua esposa tivesse que escrever um verso sobre você, será que ela poderia falar o que essa esposa está falando aqui, ó? O falar do meu marido é doce. Ele é totalmente desejável. Ele é o meu melhor amigo. Há uma pergunta que eu faço quando eu estou ministrando uma mensagem sobre 4 perguntas reveladoras. É uma mensagem que eu gosto muito de ministrar. 4 perguntas reveladoras. Quando eu estou ministrando sobre as 4 perguntas reveladoras, eu sempre eu dou ênfase em uma pergunta. Você faz falta? Você faz falta? Se você morresse hoje, que falta você faria? Essa é uma pergunta intrigante, essa é uma pergunta provocadora, não é? Você faz falta? É interessante que tem um texto aqui em Cantares de Salomão, onde ela diz assim: eu sou do meu amado, capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Olha só, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Quando se sente saudade de uma pessoa, é porque aquela pessoa faz muita falta, Eu nunca me esqueço de que eu estava conversando com uma senhora certa vez e ela disse assim para mim: Pastor Josué, sabe qual é o melhor momento na minha casa? Sabe qual é o melhor momento da minha casa? Quando meu marido sai para trabalhar. Presta atenção. Sabe qual é o melhor momento da minha casa? Quando meu marido sai para trabalhar. Sabe qual é o pior momento da minha casa? Quando meu marido volta do trabalho. E ela disse: olha, quando meu marido volta do trabalho, o meu coração começa a palpitar assim, ó. Nós em casa ficamos assim, ansiosos, não é? Preocupados já assim, porque a gente não sabe aonde é que ele vai explodir. Se ele vai explodir no portão, na garagem, na sala ou na cozinha. Você já imaginou a presença de um homem que causa medo em casa? A presença de um homem que causa pavor em casa? A presença de um homem que deixa todo mundo assim, inseguros e com medo? Eu sei que eu não estou falando, eu sei que todos os homens que estão me escutando agora não são assim. Eu não acredito que você seja assim. Eu não acredito. Eu creio que eu estou falando só com gente boa aqui, só com homens que realmente sabem ser cavalheiros, sabem ser sensíveis. Agora preste atenção. O seu falar é muitíssimo doce, ele é totalmente desejável e ele é amigo. E quando eu falo em amizade, eu estou falando amizade na perspectiva do tratamento, certo? Amizade na perspectiva do tratamento. Aí se você me pergunta assim, ó, Josué, por que os casais perdem o respeito um com o outro? Por que os casais
com o passar do tempo, vão perdendo o respeito um com o outro. Por quê? A familiaridade pode levar ao desrespeito. A familiaridade. Eu sempre uso a ilustração de uma viagem em grupo. Eu levo para Israel casais numa caravana. Eu sempre faço uma caravana de casais para Israel. Já levei vários grupos. E aí nós nos encontramos no aeroporto de Guarulhos. E é interessante que quando a gente se encontra no aeroporto, um vem do Paraná, outro vem do Rio, outro vem da Bahia, outro vem de Rondônia, outro vem do Acre, outro vem do Rio Grande do Sul, outro vem de Minas Gerais, outro vem do Rio de Janeiro. Ninguém se conhece. Vamos começar a viagem. E é interessante que no encontro e no início da viagem, todos são respeitosos, não é? Dá licença, por favor, pega para mim, não é? Meu querido e tal. Isso é no começo. Quando são próximos, assim, se dando tão bem, tão perto, já começa um brincar com o outro, não com tanto respeito assim. O certo é que quando, depois de 8 dias viajando juntos, um já está batendo na cabeça do outro, chamando de careca, chamando de barrigudo, já brincando com outras coisas a respeito do outro. Ou seja, a familiaridade pode acabar com o respeito. A familiaridade pode acabar com o respeito. Eis a razão por que algumas mulheres reclamam muito. Outro dia, uma esposa deixou um bilhete para o marido assim, deixou um bilhete para o marido ler logo pela manhã. Ela escreveu um bilhete, não é? Ela escreveu um bilhete para o marido ler logo pela manhã. E sabe o que ela escreveu? Ela escreveu assim, se você me tratasse, vou corrigir. Se você tratasse seus amigos como me trata, você teria amigos ainda? Se você tratasse os seus amigos como você me trata e trata os nossos filhos, você teria amigos ainda? Preste atenção. Quantas vezes nós tratamos melhor nossos amigos do que a nossa esposa, do que os nossos filhos? Agora, a pergunta que fica é: quais são as 4 coisas que toda mulher gostaria de ouvir de um homem? O seu falar é muitíssimo doce. Quais são as 4 coisas que toda mulher gostaria de ouvir do marido, do esposo? Quais são as 4 coisas? Marca aí. Você está escrevendo? Então escreva aí. Número 1. Eu penso que toda esposa gostaria de ouvir isso. Te amo mais hoje do que quando nos casamos. Te amo mais hoje do que quando nos casamos. Eu participei de um jantar de um casal que estava celebrando 50 anos de casado. 50 anos de casado. E aí, o marido, quando foi falar no jantar, era um pastor muito amigo, os dois já estão com o Senhor já, não é? Já partiram para a eternidade. Quando o marido foi falar a respeito da esposa, ele falou, e aí ele disse assim para ela, olhando para ela assim: Carmen, eu te amo muito mais hoje do que eu te amava há 50 anos quando começamos nossa viagem conjugal. Aí ele disse: e se fosse para eu começar tudo de novo, a mulher que eu escolheria para começar de novo seria você. Aí eu não falei nada, né? Eu não falei nada e apenas
Pensei, né? Pensei, meu Deus, será que é verdade mesmo? Quando eu terminei de pensar, ela olhou para mim assim e disse assim: pastor, e não é conversa para inglês ver não, viu? Ele ainda, ela disse assim, eles moravam num apartamento, ela falou assim, ele ainda me agarra no elevador quando está subindo para o apartamento e ele ainda me leva água de coco na cama quase toda manhã. Disse, uau, 50 anos de vida conjugal. E o marido continuava dizendo para ela, te amo muito mais hoje do que há 50 anos atrás. E se fosse para começar tudo de novo, eu começaria com você. Qual é a mulher que não quer ouvir isso? Segunda coisa que toda mulher gostaria de ouvir do marido. Segunda coisa, marca aí. Quero ser fiel a você até a morte. Quero ser fiel a você até a morte. Enquanto o homem, escute o que eu vou dizer, homens, enquanto o homem busca na mulher, primeiro, beleza, a mulher procura no homem primeiro integridade. Sabia disso? Todo homem busca na mulher beleza. Toda mulher busca no homem integridade. O sonho de toda mulher é estar ao lado de um homem que seja, sobretudo, íntegro. E só os homens íntegros são capazes de dizer para a esposa: quero ser fiel a você até a morte. Você já disse isso para sua mulher? Sua mulher já ouviu isso de você? O que significa fidelidade? Fidelidade significa honrar o outro na ausência. Fidelidade significa honrar a mulher na ausência. Isso é fidelidade. Você já disse para sua esposa: quero ser fiel a você até que a morte nos separe? Vou repetir. Enquanto o homem busca beleza estética, a mulher busca beleza de caráter. E infelizmente hoje isso está faltando muito. Meu esposo leva café da manhã na cama até hoje, 17 anos de casado. Oi, Isabel, nós vamos aplaudir o seu esposo, viu? E dizer que você é uma bem-aventurada e feliz, porque a maioria dos homens não estão fazendo isso, ok? Agora, primeira coisa que toda esposa gostaria de ouvir do homem, do marido: te amo mais hoje do que quando nos casamos. Segunda coisa, quero ser fiel a você até a morte. Quero ser fiel a você até a morte. É uma questão de integridade. Terceira coisa que toda mulher gostaria de ouvir do homem, toda esposa gostaria de ouvir do marido. Terceira coisa, eu decidi fazer você feliz. Eu decidi fazer você feliz. Se você me pergunta assim: ô Josué, por que você decidiu fazer a Rose feliz? Por causa disso aqui, ó, Efésios capítulo 5, verso 28. Ó, Efésios 5, 28. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Mas se você voltar um pouquinho nesse texto, verso 25, olha o que Paulo escreveu para os maridos da igreja lá em Éfeso. Vós, maridos, amai vossa mulher,
Como? Qual é a referência? Qual é o padrão? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como hoje está falando da morte de Cristo, vamos lembrar de sexta-feira, a crucificação. Quando Paulo fala do amor de Cristo para com a igreja, ele está falando de um amor sacrificial, não é? Se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Eu gostaria que você grifasse aí, ó, para apresentar a si mesmo. Para apresentar a si mesmo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: todo bem que eu faço para minha esposa, o mais beneficiado sou eu mesmo. O mais beneficiado. Jesus está dizendo aqui para mim, Paulo está dizendo a respeito de Jesus e a igreja. O que Paulo deixa claro aqui é: tudo que Jesus faz pela igreja é para apresentar a ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Veja que Paulo está falando de forma figurada da beleza estética da igreja. Paulo está usando uma figura de linguagem para se referir à beleza estética da igreja. Ou seja, todo o cuidado de Cristo para com a igreja é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Ruga você lembra de envelhecimento, não é? Outro dia eu disse numa ministração que um bom marido funciona como um creme rejuvenescedor para a esposa. Um bom marido funciona como um creme rejuvenescedor para a esposa. E o que muitas esposas estão precisando não é de uma cirurgia plástica, é de uma cirurgia no caráter do marido para mudar o seu comportamento. Então o que Paulo está dizendo aqui, não é? E depois ele continua: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Em outras palavras, todo o bem que eu faço para minha mulher, quem mais ganha sou eu mesmo. Eu quero ilustrar. Suponhamos, eu acordo pela manhã e dou um abraço na minha esposa, como eu fiz hoje. Dou um abraço na minha esposa. E eu sempre pergunto: você dormiu bem, meu amor? Sempre pergunto para ela: você dormiu bem, meu amor? E às vezes eu faço o meu café e já faço um pouco de café para ela também, não é? E eu fiz uma coisa, não é? Ontem, e serve aqui até de exemplo para todo mundo. A minha sogra, ela viu a fotografia de um peixe, não é? Que eu e os meus amigos pescamos lá no nosso lago. E aí a gente preparou esse peixe, foi uma delícia. E minha sogra viu a foto do peixe, não é, frito, não é? E aí ela falou para minha esposa que ficou com vontade de comer, entendeu? Daquele peixe. Quando eu ouvi isso ontem, eu disse comigo mesmo: eu vou fazer um depósito na conta bancária emocional da minha esposa e eu vou conseguir um peixe para minha sogra, não é? Aí eu fui pescar ontem, não consegui pescar. Aí eu fui ontem pescar, não consegui pescar. Aí eu chamei o meu amigo que me ajuda lá na chácara, nosso colaborador. Eu disse para ele assim: rapaz, eu preciso arrumar 2 peixes, um para a gente comer hoje à noite e um para eu levar para minha sogra. Já que não vai na varinha, traz a tarrafa aí. Aí ele jogou a tarrafa lá algumas vezes e nós pegamos. Quem me acompanha aí no Store, no Instagram, viu? Nós pegamos 3 peixes, em média, de 4 a 5 quilos cada um. Aí eu falei para minha esposa: chama sua mãe para vir aqui à noite. Ontem, chama sua mãe para vir aqui. E aí nós chamamos a Simone, que sempre prepara para a gente. E aí veio
a minha sogra, veio minha cunhada, minhas cunhadas, veio meu cunhado, e aí nós preparamos aquele peixe da melhor maneira possível para minha sogra. E eu percebi o brilho nos olhos da minha sogra e o brilho nos olhos da minha mulher. Quem é que não precisa disso? Toda mulher quer ouvir isso do marido. Eu decidi fazer você feliz. Eu decidi fazer você feliz. Quando eu estou honrando a minha sogra, atendendo um pedido da minha esposa, eu estou fazendo a minha mulher feliz. Agora, como você acha que a minha esposa ficou? Feliz da vida. Então, quando você trata bem a sua mulher, quando você honra a sua mulher, quando você abençoa a sua mulher, quando você é carinhoso com a sua mulher, ela vai ficando cada vez mais doce, mais generosa, mais amiga, sexualmente mais ativa. Então, quem ganhou mais pelo que você fez? Você mesmo, pô. Aí tem marido que fica reclamando, minha esposa é chata, minha esposa é amarga, minha esposa é ranheta, minha esposa é triste, minha esposa é para baixo. Mas como é que você trata a sua esposa? O que você faz pela sua esposa? Qual é o investimento que você faz na sua esposa? O que você proporciona para ela? Então, terceira coisa que toda mulher gostaria de ouvir de um homem: eu decidi fazer você feliz. Quarta coisa, eu reconheço que errei, me perdoe. Eu reconheço que errei, me perdoe. Toda mulher quer ter ao lado um homem que reconhece os seus erros e pede perdão com humildade. Primeira pergunta: eu tenho um companheiro, mas ele mente muito para mim. O que fazer? Ele precisa de conversão, mudança de vida, precisa corrigir essa falha do caráter, porque hábito de mentir é uma falha de caráter. E você precisa corrigir o caráter. O que fazer quando o marido não quer sua família na sua casa? É que ele não entendeu o que é casamento. Ele não entendeu o que é casamento. Deixa eu explicar para você o que é casamento, irmão. O que é casamento, irmã? Casar é como comprar um CD. Você lembra do CD? Que a gente comprava um CD e ia 13 músicas? Agora você comprava o CD por causa de uma música, mas você levava as 13 para casa. Casar, gente, é assim. Não tem ex-mãe, não tem ex-pai, ex-irmão. Então, você casou com a família dela, você casou com a família dele. E quem não entender isso vai construir um inferno por causa disso. Então, por que eu trato com responsabilidade, respeito e honra a família da minha esposa? Porque eu entendi isso, que casar é como comprar um CD. Você gosta de uma música, mas leva todas para casa. E isso faz muito bem para todos, tá? Meu esposo está assistindo. Ele disse que é o jeito dele de ser, grosso e pronto. Mas ele não é seco, pois ele trata com carinho outras pessoas. Aí que está o problema. Porque se fosse o jeito dele de ser, ele tratava todo mundo mal. Ele tratava todo mundo, não é? Ele tratava todo mundo, tratava lá fora, no trabalho, na escola, na igreja. Se ele trata as pessoas de fora bem, mas trata a esposa e os filhos com grosseria, ele precisa mudar sua maneira de pensar. Presta atenção. Você é inteligente, irmão. Ô irmão, você é inteligente. Você sabe. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Você que disse isso aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de ser tratado com grosseria?
Você vai no mercado e os caras te tratam com grosseria. Você gosta de ser maltratado, desrespeitado, desonrado? Você gosta? Você gosta que gritem com você? Você gosta que tratem você com aspereza? A Bíblia diz assim, olha, faça com o outro, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Entendeu? Boa tarde. Fiz certo em amarrar meu marido na cama para escutar seus conselhos. Eu pensei, será que ela fez isso mesmo, cara? Fiz certo de amarrar. Só se você amarrou ele com as cordas do amor. Olha aí que bonito, hein? Só se você amarrou ele com as cordas do carinho, do afeto, não é? Se você insistiu com seu marido para ele ouvir esses conselhos, eu acho que fez bem para ele e vai fazer bem para você. Meu marido é tão ausente que quando ele chega em casa eu não tenho nenhuma reação, simplesmente ele entra e agimos como se fossem amigos. Temos 2 filhos, só Deus para isso ir em frente. Vocês precisam vir aqui para o SOS Casamento, vocês precisam estar no Todos contra o Divórcio, vocês precisam fazer curso, vocês precisam ler bons livros sobre relacionamento, vocês precisam de mentoria, tá? Como fazer meu esposo esquecer algo que aconteceu antes de conhecê-lo, mas que interfere no nosso casamento até hoje? Preste atenção, gente. Viver preso no passado é uma questão de falta de inteligência emocional, espiritual. Assim como Deus lança o nosso passado no mar do esquecimento quando nos arrependemos, o mesmo tem que acontecer entre homem e mulher depois que tudo é resolvido a partir do perdão. O que fazer quando o marido chateia a esposa, mas não reconhece erro e não pede perdão, mesmo depois de conversarmos sobre o assunto? Isso é uma questão de orgulho, não é verdade? Só os orgulhosos não reconhecem os seus erros e nem pedem perdão. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. A humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes e o orgulho a raiz que alimenta todos os outros pecados, tá? Seu marido precisa vencer, antes de tudo, o orgulho. Meu marido quer me beijar toda hora. Tem mulher que reclama que o marido não beija, hein, Pedro? Tem mulher que escreve para mim assim: pastor, meu marido não me beija, ele só tem relação sexual só e não me beija. Agora essa aqui diz que o marido beija toda hora. Realmente, eu brinco assim, mas tem um limite, gente, tem um limite. Eu acho que tudo que é demais não é saudável, tá? Se a minha esposa ficasse toda hora em cima de mim assim: vem cá, meu amor, vem cá, vai chegar uma hora que eu vou dizer para ela: Rose, um momentinho, por favor, né? Então, eu acho que tudo que é demais, não é tudo assim. A pessoa que é muito grudenta, a pessoa que é muito assim, incomoda. Então acho que tem a hora, tem o momento, é bom, certo? Às vezes quando eu passo lá na cozinha que minha esposa está arrumando as coisas, eu dou um abraço nela, um beijo, mas isso também não é toda hora, entendeu? Sou divorciada há 14 anos, levei um belo de um chute e criei minha filha sozinha. Ele me deu o divórcio, eu posso casar de novo? Se é assim, como você está falando, pode. Pastor, o senhor acha que os homens não estão querendo compromisso hoje em dia por estarem focados mais na vida profissional? Tem muitos homens que focam tanto na vida profissional que esquecem da vida pessoal, da vida conjugal, da vida familiar. E é um problema sério, a gente precisa ter um compromisso com prioridades ordenadas. Como fazer com a mulher ciumenta, briguenta e debochada que lhe diz indiretas na frente do povo? É outra que precisa de ajuda. É muito legal quando você tem um casal mais velho com mentores. Esses dias, um dos casais que a gente dá mentoria ligou para mim e falou: olha, essa semana a gente pode tomar um café junto? Aí a minha esposa disse: pode vir tal dia. Aí eles vieram e nós tivemos aqui 1 hora, 1 hora e meia de mentoria.
E é muito bonito de você ver a mudança, é muito bonito você ver o avanço, é muito bonito você ver o crescimento a partir de uma mentoria. O que a maioria dos casais estão precisando é de mentores. Presta atenção, é de mentores. O problema da maioria dos casais é imaturidade e ignorância. Falta de instrução, falta de conhecimento, falta de paz, espiritualmente também falando, tá? Existe restauração depois da quinta separação e há 2 meses da última separação, a esposa já está com outra pessoa. Gente, aí é um problema sério, é um problema sério. Eu precisava conhecer melhor. Tá? O grande problema é que as pessoas não tratam da causa. Eu vou repetir. O grande problema é que as pessoas não tratam da causa. Não adianta você curar a febre sem resolver o problema da infecção. Não adianta você espantar a mosca sem jogar o lixo fora. A gente precisa resolver a causa. Então, seria interessante conhecer um pouco melhor toda a história para dar uma orientação mais abrangente, né? Conheço um casal que o marido bate nela. Ela deve separar? Não, ela deve chamar a polícia, pô. Isso aqui é um caso de polícia. É sempre que eu digo, se o cara espanca a mulher, não é a questão de separação ou não, é questão de polícia, pô, de polícia. Como é que uma mulher se submete? Eu sou pai. Você acha que eu aceitaria passivamente ver uma filha minha apanhando do marido? Primeira coisa, tem que chamar a polícia. Por isso que tem polícia, por isso que tem a lei da Maria da Penha, não é? Poxa vida, meu Deus, isso não é uma questão de separação, não, é uma questão de polícia aqui. Eu, às vezes, pego no pé da minha esposa devido ver ela assistir coisas que não edificam nada no nosso lar. Isso é errado? Certíssimo, o marido é o profeta da casa e o profeta denuncia os erros da família. Agora, precisa ver o que não edifica realmente. Às vezes, tem coisas que não tem cunho evangélico, mas distrai, é legal ver. Por exemplo, o que um jogo de basquete, um jogo de futebol, um jogo de tênis, o UFC tem a ver de espiritual? Nada, mas eu gosto. E é tipo um hobby, é um lazer, é uma distração. Então a gente precisa também não espiritualizar tudo se tornando um religioso chato, entendeu? O que fazer quando acorda e a mulher já está com cara feia? Se bem que quando acorda, poucas mulheres têm cara bonita. Quando acorda, poucas mulheres têm cara bonita, não é verdade? Poucos homens têm cara bonita. Aquela mulher que acorda assim, descabelada, meio babada, não é verdade? Mas eu sei que ele está falando talvez de humor, não é? Senso de humor, não é? Batemos 1.100 pessoas aqui no YouTube. Nossa audiência está crescendo e amanhã eu vou anunciar o tema de amanhã. Eu quero crer que amanhã vai ser melhor ainda, hein? O que fazer quando uma pessoa está depressiva e não quer se tratar? Está impossível viver, não é? Por causa da agressividade. Não sabemos o que fazer. E nem aceita ajuda de ninguém. Médicos, amigos, pastor. Será que esse caso... Ô, irmã, você está me ouvindo aqui? Ô irmã, você está me assistindo aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, nosso programa já terminou aqui, né? A última pergunta. Não, já terminou. Vamos lá agora, deixa eu responder. Ô irmã, você está me ouvindo aqui? Preste atenção. A medicina é dom de Deus. O psiquiatra é bênção de Deus. O psicólogo é bênção de Deus. Ginecologista é bênção de Deus. Urologista é bênção de Deus. Os remédios disponíveis para nos ajudar são bênçãos de Deus. O que você prefere? Acabar com o seu casamento, destruir sua família, se autodestruir, em vez de buscar ajuda? Preste atenção. Se eu, pastor Josué Gonçalves, amanhã precisar de um psiquiatra, eu vou procurar. Se eu precisar de um psicólogo, eu vou procurar. Se eu precisar de um urologista, eu vou procurar. Mastologista, eu vou procurar. Preste atenção. Se eu precisar de um nutrólogo, eu vou procurar. Eu quero o meu bem, o bem do meu cônjuge, o bem dos meus filhos, o bem da minha família.
Em nome de Jesus, irmã, procura ajuda antes que o seu casamento, sua família, seja destruída por causa do seu orgulho. Isso é orgulho, irmã. Isso é petulância, isso é arrogância. Pessoas que não aceitam ajuda são orgulhosas. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos, tá bom?